Meus amores, sejam todos muito, muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre como fazer o dinheiro para atualizar o seu curso de barras de Access ou absolutamente qualquer coisa que você esteja escolhendo na sua vida. Então fica aí porque o tema de hoje é babadeira. Eu trouxe aqui várias ferramentas de coisas que eu utilizo, várias coisas que eu já atualizei na minha vida, gente, mesmo sem ter o dinheiro. E quantas vezes aquilo que você não está atualizando ainda é porque você está presa no como, mas hoje eu vou te contar como soltar o como e todo o passo a passo aqui, todas as ferramentas mágicas que você pode utilizar para poder atualizar tudo aquilo que você está escolhendo na sua vida, porque o dinheiro não é a fonte das suas criações, você é a fonte, meus amores. Quando a gente reconhece, quando a gente entende isso, nós entendemos que inclusive o dinheiro que aparece, ele aparece porque nós criamos ele. Então, como pode melhorar tudo isso? Seja muito bem-vinda, Bianca, Lu, Nanda. Como pode melhorar? Como pode melhorar, meus amores? Agora me conta, gente, já aconteceu com vocês alguma situação de você querer muito uma coisa, de você não saber como aquilo ia se atualizar e de repente o universo se movimentar para que aquilo aparecesse na sua vida de uma forma mágica? Eu tenho várias histórias e quando a gente entende, gente, que a nossa mente é a fonte, as coisas elas começam a ficar muito mais fáceis, sabe? No meu primeiro ano como facilitadora, inclusive... Ai, gente, tem várias coisas aqui que eu quero contar pra vocês, porque tem muita coisa legal e muita coisa que às vezes a gente entra no espaço de isso aqui vai ser impossível, isso aqui vai ser muito difícil. E o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, sabe? Então, quando você define e conclui que algo é muito difícil, que algo está muito distante de você, esse já é o primeiro passo para você poder paralisar as suas criações. Então, no meu primeiro ano como facilitadora de barras, a gente, para poder renovar a licença, a gente precisa fazer um investimento num curso que tem um investimento assim bem alto nessa realidade, sabe? Que é mais ou menos 5 vezes aí o valor do curso de barras atualmente. Então, no meu primeiro ano, aquilo pra mim era algo que era muito desafiador, eu ficava pensando, gente, mas como que eu vou renovar essa licença, sabe? E aí depois, usando essas ferramentas, as coisas foram ficando cada vez mais fáceis, leves e divertidas. E, gente, agora eu tô indo pro meu 4º ano como facilitadora. Então, como pode melhorar? Como pode melhorar? Meus amores, agora me conta aqui, de onde vocês são? Todo mundo aqui do Rio de Janeiro? Tem alguém de fora? Deixa aqui nos comentários. Nós temos um código na nossa live, o código é 1 para sim, 2 para não. Pega papel e caneta, porque você vai precisar, e eu trouxe várias ferramentas aqui para poder te ajudar. Então já pega papel e caneta aí, porque, gente, o primeiro passo para a gente poder atualizar qualquer coisa que a gente realmente está escolhendo é ter total clareza daquilo que você quer. E quantas vezes a gente diz que escolhe, mas na nossa cabeça não tá muito claro, sabe? Se eu perguntar para você, qual é o carro que você gostaria de ter hoje? Você sabe me dizer qual que é o modelo, o ano, a cor desse carro? Percebe? Você precisa ter isso exatamente claro. Maravilha, mineira, Lu. Ô Lu, eu amo Minas, amo comida mineira, amo tudo de Minas e o que mais é possível. E aí, gente, a primeira vez que eu entendi, né, a importância de ter essa clareza, tem um ditado que diz que quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, né? Mas uma vez eu ouvi uma explicação do professor Hélio Couto que pra mim fez todo sentido, né? Que é a gente se imaginar chegando num restaurante. Esse restaurante, ele tem todas as opções disponíveis para você. E esse grande restaurante é o universo, né? Então, você tem lá a opção de carne, massas, você tem opções vegetarianas, você tem opção de peixes. E aí o garçom para mim travou. Vocês estão me ouvindo? Eu tirei aqui do Wi-Fi.
Me conta aqui nos comentários se vocês estão me vendo e se vocês estão me ouvindo bem, porque pra mim travou. Se alguém puder colocar aqui nos comentários, que agora eu tô na dúvida se tá, se não tá, como pode melhorar. Será que tá travado? Dani maravilhosa! Ai, voltou! Que bom! Seja muito bem-vinda, Dani! E aí, gente, imagina que o garçom, ele tá lá esperando para poder anotar o seu pedido. Só que você não sabe o que você quer, você nunca se decide. E aí você pede carne, e aí ele vai com o pedido lá pra cozinha, né, com o pedido da carne. E aí você manda chamar ele de volta, e aí você fala, não, eu resolvi que agora eu quero peixe. E aí ele volta com o pedido pra cozinha dizendo que quer peixe. E aí você chama ele de novo, não, quer saber? Eu vou resolver pedir massa. E aí ele volta. Então, cada vez que a gente muda de ideia aí no meio do caminho, ou que a gente não tem tanta certeza assim daquilo que a gente quer, a gente provoca uma coisa chamada na física quântica de efeito Zenão. Então, o efeito Zenão, ele acontece quando a gente descria aquilo que a gente acabou de criar. E isso acontece também quando a gente duvida. Então, sabe quando você tem um pedido que ele é muito ousado e de repente você começa a achar que aquilo é muito difícil de se atualizar? Já a gente vai falar sobre uma outra ferramenta para você poder trabalhar isso. Mas pensa que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você de fato está pedindo para o universo, né, que você realmente gostaria de atualizar, aquilo já está a caminho. De alguma forma, quando esse desejo ele surgiu no seu coração, isso já colapsou, né? Isso se chama dentro da física quântica de colapso da função de onda. Então, quando a gente tem um pensamento e a gente começa a colocar a energia do desejo naquele pensamento, aquilo já está a caminho. Só que o que acontece com a gente, que muitas vezes paralisa esse processo? Lembra que uma semente, ela tem um tempo entre ela ser plantada e ela germinar. Só que quantas vezes, pela ansiedade, a gente começa a duvidar que aquilo realmente está a caminho. Então, é como se você pegasse aquela sementinha que você plantou no universo, é como se você pegasse aquele pedido que você já colapsou no universo e aí você descolapsa aquilo, você cancela aquele pedido e aí todos os dias você acaba tendo que plantar essa semente novamente. Então, por favor, para de ser louca, para de fazer esse negócio. Se você pediu, confia, né? Que o universo ele já está trazendo isso para você, mesmo que você ainda não consiga perceber as evidências. E aí, gente, um processo que me ajudou muito é me perguntar sempre, anota isso para você não esquecer, o que pode ser impossível para Deus? Porque, gente, quando a gente está falando do universo, a gente está falando de Deus, né? Então, o que pode ser impossível para Deus? Segunda pergunta, o que pode ser difícil para Deus? Então, percebe, gente, quantas mentiras a gente compra sobre aquilo que a gente realmente quer? Tá fazendo sentido para você, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários, deixa eu saber que tá fazendo sentido para você. E bora lá, vamos caminhar. Então, o primeiro passo, nós falamos que é você ter total clareza do que você realmente quer. O segundo passo é você acreditar que tudo aquilo que você deseja já está a caminho, já está a caminho. Gente, cada pessoa que entra em contato comigo para poder fazer o curso de barras, mesmo quando a pessoa ela fala assim para mim, eu não tenho dinheiro, porque é o que eu mais escuto, né? Eu sei que é mentira. Eu sei que é mentira no sentido de que a gente conta muita historinha, sabe, gente? E eu sempre penso assim, essa pessoa, ela não fechou o curso ainda, mas ela vai voltar. E as pessoas, elas sempre voltam. Então, tudo aquilo que eu desejo, no meu coração, eu sempre penso, eu posso não ter realizado isso ainda, mas eu sei que isso tá a caminho. Bia, a segunda, na verdade, o segundo passo... agora eu já me perdi aqui. A primeira pergunta que eu falei é, será que Deus... o que pode ser impossível para Deus? E a segunda é o que pode ser difícil para Deus? Isso, Nanda, obrigada, porque eu já falei tanta coisa aqui que eu me perdi aqui nas perguntinhas.
Então, o que você vai fazer? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você imaginar isso acontecendo. Gente, a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Não, minto. Não é esse passo, não. Calma, apaga. Vamos voltar lá. Depois que você tiver clareza do que você realmente quer, você vai fazer a seguinte pergunta: o que me impede de ter isso? O que me impede de ter isso? E aí, gente, o que me impede, você vai anotar tudo aquilo que na sua cabecinha te impede de ter aquilo. Por quê, gente? Essa pergunta, esse processo, ele vai trazer à tona todas as crenças limitantes que você tem em relação a isso. Então, lembra o que eu falei? Que as pessoas falam assim, eu não vou fazer o curso de barras porque eu não tenho dinheiro, né? Só que isso é uma mentira porque é uma crença, é um ponto de vista. E aí já vocês vão entender o que eu tô trazendo aqui. Então, todos os pontos de vista que a gente tem sobre a gente não conseguir atualizar alguma coisa são as crenças limitantes que a gente tem em relação a isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu estava vendo um empreendimento na Barra da Tijuca e é um empreendimento de alto padrão. Então, ele tem um investimento aí entre 1 milhão, a partir de 1 milhão e 800, mais ou menos. E aí, gente, até algum tempo atrás, eu nem me permitia ver esse tipo de coisa, porque na minha cabeça, com as crenças que eu tinha, isso não caberia nunca na minha realidade. Será que é isso que está acontecendo aí com você nesse momento? Quantas coisas você nem se permite sonhar porque você acha que é muito, porque você acha que é demais para você, porque você acha que aquilo nunca vai se atualizar no seu mundo, porque você olha para os 10 segundos, para a tua conta bancária, para a realidade da tua família, para a realidade, de repente, das pessoas à sua volta e você compra isso como sendo uma sentença. Então percebe que, isso não aconteceu ainda, mas já está a caminho. Acontece aí com vocês? Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, tá, gente? Antes de vencer essa crença, eu sempre passava em frente às lojas da Carmen Stephens e eu olhava aquelas coisas e eu era muito ferrada de grana, muito. E aí eu olhava aquela loja e a Carmen Stephens, ela não tem os preços, né, na vitrine. E aí eu pensava na minha cabecinha, eu falei, gente, essas coisas aqui, elas devem ser muito caras, muito caras. Eu não vou nem entrar para poder ver o preço. Vocês já fizeram isso, gente? Ou só eu que faço essa loucura? Fazia, né? Que agora eu não faço mais. Se já aconteceu com vocês, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Falem a verdade. E aí, um dia, eu tomei coragem de entrar dentro da Carmen Stephens e aí eu fui ver o preço. E na minha cabeça, gente, quando eu colocasse os pés dentro da Carmen Stephens, a vendedora ia saber que eu era tão ferrada de grana, que eu era tão pobre, que eu não ia poder comprar, sabe, um sapato daqueles. E aí, o que aconteceu, gente? A primeira vez que eu entrei na loja, eu percebi que sim, né? Os sapatos. Eu lembro que eu comprei 2 sapatilhas esse dia. Eu lembro que elas eram mais caras do que numa sapataria normal, mas não era nada que eu não pudesse comprar. Então, olha só os pontos de vista que eu tinha. Naquela época, eu comprei no cartão, parcelei, né? Porque, enfim, eu estava no como pode melhorar. Mas ali quebrou uma crença muito grande que eu tinha em relação a isso, que era nem me permitir sonhar com as coisas, sabe? E o quanto que você não se permite sonhar com as coisas grandiosas porque você olha para a tua realidade e você acha que isso não é para você. Tá fazendo sentido, gente? Isso aqui? Então você vai fazer essa listinha aí com o que me impede. E quando você vai perceber que vão começar a vir todas as crenças, todas as mentiras que você está comprando para poder não atualizar isso. Então, de repente, dentro da sua lista vai entrar que você não tem o dinheiro, que você não tem um cartão de crédito, de repente vai entrar que você não tem tempo para poder fazer isso, de repente vai entrar que você não tem mais a idade para isso. E aí, depois que você fizer essa lista,
você vai começar a questionar essa lista. O que daqui realmente é verdadeiro? O que dessa lista aqui realmente é verdadeiro? Porque, gente, verdade que você não tem o dinheiro, ou verdade que talvez você não esteja disposto a fazer o dinheiro para poder ter aquilo. E aí você vai fazer uma outra coisa, que é para cada um desses pontos que você identificar nessa lista, você vai destruir, descriar. Cada um desses pontos de vista. Então, você vai fazer mais ou menos o seguinte processo. Em todos os lugares, tempos, dimensões, vidas e realidades onde eu tô comprando a mentira que eu não tenho dinheiro para poder fazer isso, eu destruo e descrio. Em todos os lugares, tempos, dimensões, vidas e realidades onde eu tô comprando a mentira de que eu não tenho tempo para fazer isso, eu destruo e descrio. Porque, gente, essa questão do tempo também é outra mentira que a gente conta, né? Porque quando a gente realmente quer, quando a gente realmente escolhe, a gente dá um jeito. Eu falo que longe é um lugar que a gente não quer ir. Porque quando a gente quer realmente, a gente vai dar um jeito de chegar. A gente vai dar um jeito de fazer acontecer, não importa como. E, gente, os nossos milagres somos nós quem criamos. Somos nós quem criamos, porque quando a gente realmente escolhe, quando o nosso coração ele tá ardendo por um desejo, todo o universo ele vai se movimentar para poder atualizar aquilo que você realmente está escolhendo. Eu atualizei tantas coisas, mas tantas coisas esse ano, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Que não foi com o dinheiro, foi escolhendo. E quando eu realmente escolhi, comecei a usar as ferramentas, o universo ele começou a se movimentar para poder trazer as coisas, inclusive o dinheiro. E é isso aqui que eu quero mostrar para você nesse nosso encontro de hoje, tá? E aí você limpou as crenças limitantes que você tem em relação a isso. Então, tudo aquilo que te impede, você vai destruir e descriar. Próximo passo, você vai imaginar isso acontecendo. Então, você vai sentar, meus amores, e você vai imaginar isso acontecendo como se já fosse seu. Então, se o teu desejo é participar do curso de barras de Axis, você vai se imaginar. Como que é você chegando nessa classe? Como que você imagina que vai ser quando você pegar o seu material? Quando você começar a acessar as ferramentas, descobrir como é que são esses pontos, quando você entrar para essa comunidade, porque a gente é uma comunidade, né? É muito legal, assim, de pessoas que estão escolhendo mais consciência. Como que vai ser quando você tiver essa possibilidade de uma nova fonte de renda? Então, você vai fazer isso para absolutamente qualquer coisa. Então, imagina, por exemplo, esse ano, eu atualizei e saí da casa onde eu morava, onde eu morei nos últimos 15 anos, e escolhi ir para um apartamento. E eu lembro que um dos pedidos que eu fiz para o universo é que eu queria que esse apartamento ele tivesse piscina. Eu queria muito que tivesse piscina, eu queria muito que tivesse essa área infantil por conta do meu filho. E aí, gente, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me imaginar, sabe? Morando nesse lugar. Como que seria a minha vida quando eu pudesse, por exemplo, acordar de manhã cedo e ir para a piscina antes de ir trabalhar e curtir a piscina com o meu filho? Como que seria se eu pudesse, por exemplo, ter uma área que eu pudesse sentar com o meu filho e brincar com ele? Então, quando você imagina isso acontecendo com o máximo de detalhes que você puder, a nossa mente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. E o nosso sentimento é o fermento que atualiza e agiliza a entrega dos pedidos do universo. Então, sempre que você coloca um sentimento, né, em cima daquilo que você tá escolhendo atualizar, isso vai fazer com que esse pedido ele chegue muito mais rápido para você. Então imagina que o pensamento, né, o desejo, ele é a sementinha, e quando você coloca um sentimento, um desejo ardente em cima daquilo, quer dizer, o pensamento, na verdade, é a sementinha. Quando você coloca um desejo ardente em cima daquilo, é como se você estivesse colocando ali um fermentinho em cima daquela semente que vai fazer ela brotar, ela germinar muito mais rápido. E aí isso atualiza muito mais rápido para você. E aí o que você vai fazer, meu amor? Depois que você
imaginar, fizer esse exercício e você se imaginar contando para as pessoas que você ama, para as pessoas que são especiais para você. Então, se você está se referindo ao curso de barras, você vai se imaginar tirando a sua foto com certificado, mostrando a sua foto para sua família, contando nas redes sociais que agora você é um praticante internacional de barras de Axis. Então, é muito importante você fazer esse movimento de trazer o máximo de detalhes possível para aquele momento. Se é uma casa, você vai se imaginar abrindo a porta da sua casa nova. Então imagina, gente, a emoção de você pegar a chave, de você assinar o contrato, de você abrir a porta, de você fazer aquele churrasco de comemoração, de você mostrar para a tua família que você conseguiu, de você, de repente, a emoção de você poder receber seus amigos na sua casa. Vocês estão entendendo, gente, onde que eu tô querendo chegar aqui? E aí, você vai dar um próximo passo em relação a isso, que é o quê? Depois que você imaginar isso acontecendo, você vai fazer uma cartinha para o universo agradecendo. Então, gente, eu tenho aqui 2 caderninhos, tá? Esses daqui são os meus caderninhos da mágica, só que é assim, ó. Um caderninho é o diário do eu mágico, tá vendo? No diário do eu mágico, eu conto aqui tudo aquilo que eu atualizei usando essas ferramentas. Então, eu tô sempre atualizando isso aqui. Então, por exemplo, imagina que alguém me convidou hoje para poder tomar um café. Isso para mim é um presente do universo, porque se eu tivesse que pagar esse café, esse dinheiro não ia sair do meu bolso. Então, mesmo não sendo dinheiro em espécie, eu sempre anoto aqui essas mágicas. Hoje, por exemplo, gente, aconteceu uma coisa muito legal também, que foi assim. Eu coloquei uma foto de uma coisa que eu queria comprar lá no grupo da família. Só que eu botei essa foto para poder mostrar para minha família que eu queria comprar aquilo. Só que o que aconteceu? O meu sobrinho colocou assim, ó, se eu mandar tanto, ajuda? Eu falei, opa, claro, toda ajuda é bem-vinda, escolho receber contribuição para isso. E aí a minha filha viu aquilo e ela falou, ai, vou mandar também. E aí a minha sobrinha, para não ficar para trás, falou, vou mandar também. Então, gente, isso aqui é um exemplo de quando a gente solta o controle e a gente permite que as coisas aconteçam, o quanto que o universo ele vai encontrar formas inesperadas de trazer aquilo pra gente, sabe? Quando eu coloquei a foto lá, a minha intenção não era de forma alguma pedir pix pra ninguém, mas as coisas elas caminharam pra isso e eu falei, eu vou negar? Não vou negar que eu não sou louca nem nada, né? Então, quando a gente se permite soltar esse controle, o universo ele vai começar a encontrar formas diferentes de trazer isso para você também. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o universo ele não tem uma solução para aquilo que você está escolhendo. Ele tem infinitas possibilidades. Você só ainda não descobriu como. Só que não é peças e receberás. Agora, o quanto que você realmente está na disposição de soltar o controle e permitir que o universo ele traga isso para você? Então, quando você cria esse caderninho do Eu Mágico, esse caderninho ele vai servir inclusive para quando você estiver desanimada, para você lembrar de todas as mágicas que você já criou na sua vida, mesmo sem ter o dinheiro. E aí, quando você começa a registrar isso, porque, gente, a nossa memória ela é muito falha, a gente esquece. E aí, muitas vezes, o que você está vivendo hoje, né, o desânimo, essa falta de fé, ela não é nem a falta de fé em si. Muitas vezes, ela é a falta de memória, porque você está esquecendo de tudo aquilo que você já atualizou, de todos os desafios que você já superou na sua vida, que talvez são muito maiores do que o que você acha que você não está conseguindo atualizar hoje. E outro ponto que é muito importante, gente, é que o nosso ponto de vista, ele cria a nossa realidade. Então, tudo aquilo que você acha que vai ser difícil de você conseguir fazer, isso realmente vai ser difícil de você fazer. Então, começa a olhar para todos os sonhos que você tem, todos os projetos de vida que você tem.
e que você definiu e concluiu que isso é difícil e destrói e descria esse ponto de vista. E aí a gente vai para uma outra ferramenta do Axis que eu uso muito e o tempo inteiro, que são as perguntas, né? O que se requer para que seja totalmente fácil, leve e divertido atualizar isso aqui? E esse caderninho rosa aqui é o caderninho dos pedidos. Só que eu entendi, gente, que quando a gente pede alguma coisa para o universo, se a gente está pedindo é porque a gente não tem. E se a gente está pedindo, isso vem de um espaço de falta. É por isso que eu parei de pedir, no sentido de pedir, e eu comecei a anotar aqui como se já tivesse acontecido. Sempre fazendo esse exercício de eu me imaginar recebendo isso, e aí eu anoto aqui nesse caderno como se eu já tivesse recebido aquilo. E essa é a minha forma. Então eu tô sempre agradecendo. Nos dois cadernos eu tô sempre agradecendo. Só que em um é como se fossem as sementes que eu plantei e que eu não recebi ainda. E o segundo, que é o diário do eu mágico, é todas as vezes que aquilo já se manifestou aqui na terceira dimensão. E aí eu vou lá e registro. Então essa situação dos pixies inesperados que eu recebi hoje, eu vou anotar aqui hoje para poder agradecer. Então você vai perceber que muitas coisas que não estão no caderno de pedidos, eles vão vir aqui para o teu caderno do eu mágico, o seu diário do eu mágico, porque quando a gente está vibrando nas possibilidades, gente, coisas incríveis acontecem e coisas que a gente nem poderia imaginar. E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui, gente? Se estiver fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários e vamos lá, que tem mais ferramenta aqui. Vocês querem mais ferramenta ou tá bom? Porque, ó, eu já falei de várias coisas aqui que são viradas de chave que fazem toda a diferença. Querem mais ferramenta? Então, vamos lá. E aí, gente, você já definiu o que você realmente quer, que é o primeiro passo, a clareza, né? Você já fez o exercício do que me impede para poder destruir, descriar tudo aquilo que te impede, todos os pontos de vista, todas as crenças limitantes que você tem que estão te impedindo de receber isso. Você já fez o exercício de imaginar que aquilo já aconteceu. Você já registrou lá no teu caderninho, onde você escolher, agradecendo o universo que aquilo já está feito, aquilo já está a caminho. Agora você vai começar a fazer perguntas para o universo. Qual que é o propósito das perguntas? Dentro do curso de Barras, a gente fala muito sobre isso e é uma das ferramentas que a gente mais usa dentro do Axis. Hoje, inclusive, estava rolando lá dentro dos grupos, né, uma frase do Dr. Dan Heer, que diz que enquanto você estiver nas perguntas, tudo é possível. Porque o propósito das perguntas, gente, é mudar a energia da situação. Então, imagina que você está repetindo para você mesma. Eu quero fazer o curso de Barras, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E adivinha o que você está reverberando no universo? O universo, ele vai devolver pra gente mais daquilo que nós estamos vibrando, daquilo que nós estamos emitindo. Então imagina que cada pensamento que você tem, cada palavra que você fala, cada palavra que você profere no universo, imagina que é uma pedrinha. Então eu tenho essa pedrinha aqui. Imagina que eu peguei essa pedrinha e que tem uma grande piscina, e essa grande piscina é a piscina do universo, a piscina das infinitas possibilidades. O que vai acontecer, gente, com a água quando eu pegar essa pedra e eu jogar lá na água, dentro da piscina? Vocês lembram o que acontece com a água? Isso aqui, ele vai provocar uma reação dentro da piscina. Essas ondas, né, elas vão reverberar no universo, vai bater lá na borda da piscina e isso vai voltar. É assim que funciona ou não é? Então, gente, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vibra, isso volta pra gente. Então, percebe a energia de quando você fala eu não tenho dinheiro.
Agora eu vou dar um outro exemplo para você. Quando você começa a perguntar para o universo, como eu posso fazer esse dinheiro? Universo, como eu posso atualizar isso? Faz sentido, gente, que é totalmente diferente a energia de uma coisa quando você diz que você não tem e quando você começa a perguntar como. Então, o propósito das perguntas, primeiro, é mudar a energia que está em cima daquela situação. Segundo, abrir espaço para que algo diferente aconteça. Porque quando você diz que você não tem o dinheiro, isso é uma definição, é uma conclusão. E nada você vai conseguir criar diferente disso enquanto você continuar falando que você não tem o dinheiro, seja lá para quê que você está falando isso. Agora, quando você começa a pedir para o universo, como eu posso fazer esse dinheiro? Como eu posso ter isso com total facilidade? Peças e receberás. Se você está pedindo como, o universo ele vai se movimentar para poder te entregar essas soluções. E não tem uma solução para isso, tem infinitas possibilidades. Eu tenho contado aqui, né, que acho que foi um exemplo assim surreal para mim, porque para mim realmente foi surreal, da viagem, do sorteio que eu ganhei. Vocês conhecem essa história, gente? Que eu sei que eu já contei muitas vezes aqui. Quem conhece, digita 1 aqui nos comentários. Mas no início desse ano, eu atualizei uma viagem para Florianópolis, né, para a Ilha da Magia, participando de um sorteio, onde eu conquistei a passagem aérea e a hospedagem, os ingressos do evento, né? Eu fui com tudo pago para o evento. E quando eu recebi os ingressos, na verdade, que eu já tinha recebido 3 dias antes, eu não tinha o dinheiro na conta para poder fazer essa viagem, porque eu estava escolhendo fazer um outro curso, né? Era um curso em São Paulo, um curso inclusive de 3 dias de corpo, porque amanhã, gente, estou indo novamente refazer esse curso, porque, tem mais novidades chegando por aqui. E uma dessas novidades é que eu estou escolhendo me tornar também facilitadora dos processos corporais do Access Consciousness. Então, em breve, trarei novidades aqui para vocês. Só que o que aconteceu nessa situação? Eu estava indo fazer esse curso em São Paulo, que era do Access, e aí eu recebi os ingressos para poder fazer uma imersão de comunicação em Florianópolis. E aí, quando eu recebi esses ingressos, né, eu tinha que escolher, porque o dinheiro que estava lá na minha conta, eu não ia conseguir fazer as 2 viagens. Só que em vez de eu definir e concluir que eu não podia ou que eu não tinha o dinheiro para poder fazer aquilo, eu comecei a fazer perguntas. E pela minha disposição de fazer perguntas, é que eu atualizei esse sorteio. Então, percebe que a viagem, ela chegou para mim de uma forma totalmente inesperada, de uma forma que eu não imaginava. Então, o que mais é possível que você nunca considerou? Segunda pergunta, universo, quem pode contribuir comigo nessa situação? Universo, quem pode contribuir comigo nessa situação? Quem são as pessoas que têm a chave? Porque às vezes, gente, você realmente não tem. Mas de repente você tem pessoas à sua volta que podem ser contribuição com você. Então, às vezes você não tem aquele dinheiro, às vezes você não tá com limite no cartão, mas você tem uma pessoa que pode contribuir com você, às vezes te emprestando um cartão de crédito, às vezes você tem uma pessoa que pode contribuir te dando aquele valor de presente. E, gente, eu digo isso para vocês sem medo nenhum. Eu já tive várias alunas do curso de barras que ganharam o curso de presente, de familiares, de pessoas especiais, às vezes, sabe, o marido que pagou, às vezes o pai. Eu tenho uma que foi muito engraçada, porque teve uma que pagou com um porquinho do pai. O pai juntava o dinheiro num cofrinho e aí ela explicou pro pai a importância, né, desse curso para ela. E o pai escolheu abrir o cofrinho e o cofrinho tinha exatamente o dinheiro do curso. Então, quantas vezes a gente define e conclui também que a gente tem que resolver tudo sozinha, sabe? O quanto que você está disposta a receber toda a contribuição que está disponível para você hoje, agora. Então, você está disposta a receber ajuda, a receber contribuição de outras pessoas para poder atualizar aquilo que você escolhe? E eu tô dando esses exemplos, gente, mas às vezes é uma pessoa que
vai te indicar uma situação específica. Às vezes é uma pessoa que vai, de repente, fazer um preço melhor para você naquela situação. Às vezes é uma pessoa que, de repente, vai fazer uma condição de pagamento diferenciada para você. Às vezes é uma pessoa que vai te dar um caminho diferente daquilo que você está imaginando, sabe? A nossa mente, gente, ela é projetada para funcionar a partir das nossas experiências passadas. Então, tudo aquilo que a gente ainda não viveu não existe para nossa mente. Então, percebe que a nossa mente, ela limita até o que a gente sonha. Você só sonha em ir para Maldivas porque você sabe que Maldivas existe. E todos os outros lugares incríveis do planeta, que podem ser talvez até muito mais contribuição para você do que Maldivas. Mas você nunca vai sonhar com isso. Por quê? Porque a sua mente não conhece. Então, isso funciona também para as soluções. A sua mente, ela só conhece as soluções que você já acessou. Então, as soluções que você ainda não conheceu, elas não existem para você, né? Você ainda não atualizou isso. É por isso que a gente precisa sair da nossa mente lógica e se conectar com as possibilidades. E todas as ferramentas que a gente aprende no curso de barras de Axis, gente, é justamente para isso. É para a gente sair dessa linearidade da nossa mente lógica e a gente se conectar com o universo das infinitas possibilidades, do que mais é possível, do como pode melhorar, como a Buba muito bem colocou aqui, tá? E aí, gente, a pergunta que não quer calar, né? Quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim hoje que eu ainda não reconheci? Anota isso, gente. Isso aqui é uma pergunta para você se fazer todos os dias. Sabe por quê? Essa realidade, ela vai dizer para você que você tem que ter uma única fonte de renda. E aí, quantas vezes você acha que para você criar a sua vida, você tem que ter um emprego, você tem que ter um salário e você vai viver a tua vida inteira apenas daquele salário. E eu não tô dizendo para você, gente, que isso não é importante, tá? Mas eu tô dizendo para você que existem infinitas outras possibilidades além do teu salário. Mesmo se você tem um negócio hoje, porque às vezes acontece isso, a pessoa tem um negócio e aí ela fica presa ali naquele um negócio como se essa fosse a única possibilidade. E aí esses dias eu conheci uma pessoa que, essa pessoa ela tem mais de 60 empresas, né? Tem mais de 60 CNPJs ativos. E aí eu fiquei pensando, né? Na hora me veio assim, que mentiras eu tô comprando sobre o meu próprio negócio que estão me mantendo onde eu estou hoje. E por que eu tô falando isso, gente? Porque na minha cabeça, até eu conhecer essa pessoa, dava muito trabalho ter uma empresa. E aí quando eu descobri que tem uma pessoa que tem mais de 60, eu fiquei pensando, gente, se ela consegue, eu também consigo. Agora, que mentira eu tô comprando aqui que fazem com que eu continue me limitando a ter um único CNPJ? Que mentiras eu tô comprando para mim mesma que estão me fazendo acreditar que eu não dou conta de administrar mais de uma empresa? Faz sentido isso aqui, gente, para vocês? É isso mesmo, Nanda. Quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim que eu ainda não percebi? E isso, gente, às vezes até dentro do nosso próprio negócio. Quando eu iniciei esse negócio, né, do Axis com as barras, o meu objetivo principal no meu primeiro ano, eu só tinha como fonte de renda os alunos dos cursos. Eu sempre conto aqui, nem os atendimentos eu não fazia, porque eu não sei que loucura foi essa, mas chegavam os clientes para poder atender, eu passei um ano fazendo trabalho voluntário com as barras de Axis, eu só atendia de graça. Cliente que chegava pagando, eu colocava lá no meu grupo de alunos, perguntando, oi fulano, eu tô com um cliente aqui ó, na Barra da Tijuca, quem quer atender? Eu tô com um cliente aqui no Meier, quem quer atender? Eu não atendi esses clientes. Aí um dia caiu a ficha. E essa daqui é outra pergunta também que é uma virada de chave. De onde eu não estou disposta a receber o dinheiro? De onde você não está disposta a receber o dinheiro? Que se você tivesse disposta, mudaria toda a sua realidade. E isso tudo, gente, que eu tô falando é inconsciente, tá? Porque conscientemente a gente acha que a gente está aberta para receber.
Só que se você tivesse realmente aberta para receber de tudo e de todos, você já estaria rica, meu amor. Você já estaria recebendo realmente de tudo e de todos. Então, o nosso trabalho aqui é expandir a nossa consciência para poder perceber de onde a gente ainda está resistindo a receber dinheiro com facilidade. E aí, de repente, quando eu comecei a fazer essas perguntas e eu comecei a receber barras, porque, gente, no meu primeiro ano também, eu também não recebia. Olha só que louca. Eu comecei a ministrar o curso de barras. Eu passei 1 ano fazendo trabalho voluntário com as barras, a salvadora do mundo, né? Achava que esse era o caminho de dar, e nunca estava disposta a receber. E aí um dia caiu essa ficha, eu falei, mas como assim? Eu não tô recebendo barras. E aí, gente, quando eu realmente organizei a minha agenda para poder começar a receber barras pelo menos uma vez por semana, aí eu vi a minha vida mudar dinamicamente. Porque as barras de Access, elas vão limpar o nosso sistema de crenças. Todos os pontos de vista que a gente tem que ainda estão criando limitações na nossa vida, que ainda estão impedindo a gente da gente receber com total facilidade, da gente reconhecer quais são as outras fontes de renda que estão disponíveis pra gente, que a gente ainda não percebeu. E aí, quando caiu essa ficha pra mim, que eu abri a minha agenda de atendimentos, eu comecei a ter uma nova fonte de renda, que foi o quê? Os clientes pagantes de barras de Access. E aí eu percebi, caramba, o que mais é possível aqui? E aí eu comecei a fazer perguntas, eu falei, ó, como pode melhorar ainda mais tudo isso? E aí eu me dei conta que eu poderia começar a organizar os eventos de trocas e que isso também poderia ser uma nova fonte de renda para mim. E aí eu percebi, poxa, tem muita gente que ainda não conhece barras, não conhece as barras, nunca recebeu. Às vezes a pessoa tem um ponto de vista sobre o preço da sessão. E se eu fizesse uma reunião tipo Tupperware? Lembra da Tupperware, gente? Agora eu entreguei aqui a minha idade, né? Mas eu tive exatamente essa ideia de criar uma reunião, esse momento gostoso, onde as pessoas elas pudessem ter essa degustação, onde elas pudessem experimentar a sessão de barras. E aí eu criei um evento também de barras, Open Barras, gente, lembrei. Foi o nome do evento que eu criei, Open Barras. No Open Barras as pessoas iam receber a sessão de barras com um valor super acessível e ali eu criei uma outra fonte de renda. E eu comecei a receber tantas pessoas dentro do Open Barras que eu comecei a colocar outras pessoas para poderem atender também. E aí eu montei uma equipe de atendimentos, comecei a gerar renda para mim e para as outras praticantes de barras. Então percebe, gente, que quando a gente começa a fazer perguntas e a gente começa a ficar presente para poder receber essas consciências, a gente começa a perceber possibilidades que a gente não tinha percebido antes. E aí vamos lá, continuei nas perguntas. E aí me surgiu aqui, de repente me surgiu a ideia de que eu poderia começar a fazer atendimentos online. Eu não poderia oferecer sessões de barras online, né? Porque o Access ele não reconhece. Sessão de barras tem que ser presencial. Só que eu comecei a reconhecer a minha habilidade de perceber as crenças limitantes por trás das falas das pessoas. Porque, gente, conforme a gente vai expandindo nesse mundo, quando a pessoa ela traz uma fala pra gente, a gente começa a perceber ele de cara, qual que é a crença limitante que ela tá em relação àquilo. E aí eu criei a sessão de expansão de consciência, que é uma sessão de atendimento online, onde a pessoa ela traz a questão pra mim. Eu vou perceber o que está por trás da fala dela, que são as crenças limitantes, e a gente vai liberar tudo isso com um enunciado aclarador, que é uma outra ferramenta do Access, né? E é uma ferramenta energética para poder ajudar a liberar esses pontos de vista, esses pontos de limitação que a gente tem e que na maioria das vezes são inconscientes, que a gente ainda não percebeu. E aí, continuei nas perguntas, e aí eu comecei a perceber o quê? Que uma pessoa me convidou para poder começar a conectar as classes para ela e receber uma comissão em cima dos cursos. E aí eu comecei a perceber que eu também tinha uma habilidade muito grande como conectora. A vida inteira, gente, eu trabalhei com vendas, a vida inteira
Minha experiência toda é nessa área, né? Só que, por que eu tô trazendo tudo isso para vocês? Que percebe, gente, que quando eu fui fazer o curso de barras, eu não tinha a menor intenção de trabalhar com isso. Quando eu comecei a ministrar o curso de barras, que eu comecei a vender o curso, né? Eu tinha uma única fonte de renda. Mas quando a gente começa a fazer as perguntas e viver as perguntas e viver as ferramentas, eu comecei a perceber várias outras possibilidades que eu não tinha percebido antes. Tá fazendo sentido isso aqui, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários e bora expandir ainda mais. E aí, essa próxima ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês, gente, foi uma ferramenta que eu aprendi no livro Saindo das Dívidas com Alegria. O livro Saindo das Dívidas com Alegria foi um dos últimos livros que eu li do Access, um dos últimos livros que eu li, que eu falo, porque eu já tinha lido todos os outros, e eu ficava assim, mas Saindo das Dívidas, esse livro não é para mim. E quantas vezes a gente cria um ponto de vista sobre algo que algo não é pra gente, e é justamente o que está impedindo a gente da gente expandir. E aí, em novembro do ano passado, a Juanita, ela anunciou que ela ia fazer uma classe de barras aqui no Rio. E mesmo eu sendo já facilitadora, já tinha feito, né, já tinha feito 3 classes de barras para poder tirar a minha licença. E eu falei, eu vou fazer esse curso com a Juanita. Por quê? Quando a gente faz uma classe, não é só sobre você acessar o manual, as ferramentas. Quando você faz uma classe, gente, cada classe é única. A gente recebe também da energia do facilitador. A gente recebe da energia da egrégora que se forma para aquela turma. E como era uma turma muito grande, eu falei, gente, eu quero receber dessa energia, né, das coisas grandes, das classes grandiosas que ela tá criando. E eu quero receber essa energia dela também. E aí assim eu fiz, e eu fui pro curso. E aí dentro do curso ela falou de novo desse livro, que era um livro que inclusive eu já tinha comprado, mas eu nunca tinha lido. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Saindo das Dívidas com Alegria, ele não é sobre dívidas. Ele é justamente sobre você criar novas fontes de renda. Por quê? Enquanto você estiver tentando pagar as suas dívidas, você vai criar mais dívidas. Lembra lá a teoria dos opostos, né? Lei da polaridade? Você só consegue dissipar a escuridão olhando para a luz, colocando luz na escuridão. Você não vai conseguir dissipar a escuridão olhando para a escuridão. E quantas vezes você está tentando resolver o problema olhando para o problema, quando na verdade você deveria estar olhando exatamente para o lado oposto do problema, que é o que? A solução. Quais são as soluções para isso aqui que eu ainda não percebi? Então o livro Saindo das Dívidas com Alegria, ele é um livro sobre você criar dinheiro. Ele traz várias ferramentas sobre você expandir a sua mente sobre novas fontes de renda. E aí tem um exercício lá dentro desse livro que consiste em você fazer uma lista com tudo aquilo que você ama fazer. O que você ama fazer que você faria até de graça? Anota essa pergunta. Anota essa pergunta. Ah, Sara, maravilhosa! O que mais é possível? Gente, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Então você vai fazer essa lista. E aí, quando eu fiz essa lista, olha só o que aconteceu. Eu amo ler, gente. Eu amo os livros. Eu tenho vários livros aqui. Eu tô sempre doando livros também, né? Porque eu acho que livro não foi feito para ficar nas estantes. Eu tenho um interessante ponto de vista sobre isso. Então, eu tô sempre movimentando. E aí, quando eu fiz essa lista das coisas que você ama fazer, que você faria até de graça, uma das coisas que entrou lá foi isso, foi ler livros. Eu amo ler livros. E o que você ama fazer que você faria até de graça? Eu amo compartilhar conhecimento. Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui é um negócio que eu tenho tesão de fazer. Esses dias eu peguei um Uber, né? E o motorista é uma pessoa que sempre me leva e me traz. A gente acabou até
se tornando amigos, né? Por conta disso. E aí ele me perguntou, se você ganhasse na loteria, você continua fazendo o que você faz hoje? E, gente, sem sombra de dúvidas nenhuma, sim, porque eu amo o que eu faço. E, cara, qual o preço disso, de você poder fazer aquilo que você ama? E se esse for justamente o segredo para você expandir ainda mais as suas fontes de renda, as possibilidades na sua vida, porque quando a gente está feliz com aquilo que a gente faz, gente, o universo, ele, sabe, lembra que a energia da alegria, ela é uma energia que potencializa tudo. Ela é uma energia que atualiza tudo. Quando a gente está feliz, a gente não enche o saco de ninguém. A gente, sabe, tá focando em criar mais pra gente, pro mundo. E aí, depois que você faz essa lista do que você ama fazer, que você faria até de graça, você vai se perguntar como eu posso fazer dinheiro com isso. Mesmo que você não tenha clareza sobre isso, mas você vai fazer essa pergunta. Como eu posso fazer dinheiro com isso? Gente, pode ser cozinhar, fazer docinho. Mesmo que você ainda não tenha clareza, né? A Sara tá aqui e a Sara, por exemplo, ela criou uma empresa eu não sei o nome técnico, tá, gente? Mas vocês vão entender. Eu sei que ela explica aqui pra gente nos comentários. Ela pega, por exemplo, as roupas, em vez de você jogar fora, né? Ela reestiliza essas roupas. Eu acho que é isso. Então, percebe, gente? Às vezes é algo que pra você é algo simples, mas que para as outras pessoas vai fazer toda a diferença, que vai gerar um impacto no mundo que ninguém pode gerar a não ser você mesmo. E aí, quando eu fiz essa pergunta, né, como eu posso fazer dinheiro com isso, me veio a ideia de eu criar o Clube do Livro. E foi assim que surgiu o Clube do Livro da Dani. E aí, assim também surgiu uma nova fonte de renda para mim. Só que o que acontece, gente? Quando surge uma nova fonte de renda, a gente precisa pensar no nosso negócio como um todo. Por quê? A pessoa que está ali dentro do Clube do Livro comigo, e hoje o Clube do Livro, gente, ele tem um investimento que é uma contribuição voluntária. Foi uma forma que eu encontrei de deixar isso acessível para todas as pessoas. Então, não é o Clube do Livro que, por exemplo, talvez vai me deixar rica. Só que aquela pessoa que está ali dentro do Clube do Livro, ela está me conhecendo, ela está vendo a minha forma de trabalhar, ela está conhecendo, ela tá criando intimidade comigo, ela está criando confiança comigo no meu trabalho. E aí as chances que eu tenho dessa pessoa depois ela vir para o curso de barras, ou para uma mentoria, ou para qualquer outro tipo de produto que eu estou oferecendo é muito maior. Então, quando a gente vai criando essas novas fontes de renda dentro do nosso negócio, não é só sobre aquela renda que você está criando com aquele produto em si. É você pensar que você está criando todo um ecossistema ali dentro do seu negócio que facilita as coisas, que facilita a sua vida e que vai multiplicar isso, talvez de uma forma que você nem possa imaginar. Porque às vezes a pessoa que está lá no Clube do Livro, ela ainda não consegue vir para o curso de barras, mas às vezes ela me indica outras pessoas, às vezes ela vem para o atendimento para as barras, às vezes ela vai me indicar um cliente para a sessão de barras. Tá fazendo sentido isso aqui, gente? Então é você pensar que tudo aquilo que você está fazendo dentro do seu negócio não é pelo valor, não é pelo dinheiro em si, porque o dinheiro, gente, ele é só uma consequência. A pergunta é como eu posso ser mais contribuição aqui que eu ainda não percebi. Porque quando a gente começa a focar em contribuir, o dinheiro, ele é algo que é inevitável. Porque, gente, é a lei da semeadura. Quanto mais contribuição a gente planta, mais contribuição a gente vai receber. Quanto mais a gente contribui, mais o universo ele devolve pra gente, né? Deus, ele não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais generoso nós formos, mais o universo ele vai ser generoso com a gente. Agora, quantas vezes você tá preso naquele pensamento de escassez, sabe? Comprando a mentira de que o seu trabalho é só aquilo ali que você tá fazendo.
Então pode ser que você tenha, como a Sara tem, né? Ela tem lá o ateliê dela, mas o que mais é possível dentro desse negócio que ela ainda não considerou? Será que de repente ela pode começar a ensinar outras pessoas a fazerem o que ela faz? Então percebe, gente, que quando a gente faz perguntas, a gente começa a expandir para possibilidades que a gente não tinha percebido antes. Quem tá fazendo sentido para vocês, gente? Quem é que acha que valeu a pena essa live aqui hoje, que valeu a pena estar aqui? Deixa aqui nos comentários. E não acabou, tá? Estamos chegando ao fim, mas não acabou ainda, porque tem mais coisas aqui. Então, para cada um desses itens que você colocou na sua lista, que você ama fazer e que você faria até de graça, você vai se perguntar como eu posso fazer dinheiro com isso. Então, mesmo que você não tenha clareza sobre isso agora, continue perguntando, porque vão vindo, né, insights, as fichas elas vão caindo. Às vezes, gente, não é aqui na live. Às vezes é na hora que você estiver lá tomando o seu banho. Às vezes é na hora que você estiver fazendo o seu exercício lá com o seu caderninho do diário mágico. E, gente, olha, eu vou dizer, é porque assim, às vezes a gente fala e não sei, mas quando eu olho esse ano, tudo que eu criei esse ano, tudo que eu criei ano passado, mesmo depois, sabe, de uma separação, de um divórcio que foi muito difícil pra mim. Gente, esse ano eu atualizei 2 classes, o fundamento. Fiz a classe de 3 dias de corpo. Tô indo fazer novamente essa classe. Então, quer dizer, 2 classes avançadas do Access. Isso pra mim, gente, há um ano atrás é algo que pra mim seria impossível. Sabe, eu digo isso sem medo para vocês. Tudo que eu tô criando na minha vida é usando as ferramentas do Access, é usando as ferramentas da lei da atração, é todos os dias estudando sobre isso, entendendo melhor cada uma dessas coisas, mas mais do que isso, gente, colocando em prática, colocando em ação. Porque talvez tudo isso que eu tô falando aqui para você, talvez você já saiba. Só que não adianta você saber se você não colocar em ação, se você não fizer. Se você tá aqui nessa live e você não sair daqui, você não colocar em prática, me desculpe, mas você perdeu o seu tempo aqui. Porque, gente, a gente não muda o nosso corpo pagando a academia. A gente muda o nosso corpo treinando. E aí, sabe qual que é o problema? É que quantas vezes você paga a academia, né? E aí você quer que o corpo mude no dia seguinte, você não entende que tem um processo que é treino. As ferramentas, gente, elas também são treino. Quanto mais a gente usa, melhor a gente fica. Quantas vezes, às vezes, a pessoa ela tem que treinar o ano inteiro, todo santo dia, para poder ela conseguir chegar no resultado que ela quer. Mas aí você quer fazer uma vez, quer correr barras uma vez no mês, uma vez no ano e quer que a vida mude. Quer fazer um exercício de visualização uma vez na vida e acha que aquilo ali já resolveu. Se a sua vida ainda não está do jeito que você gostaria, meu amor, você tem que fazer até ela estar. Até ela estar. E quando ela tiver, tem outras coisas que você vai querer atualizar. Mas ferramenta é que nem banho, é todo dia. Você não toma banho todo dia? Todo dia tem que limpar as crenças limitantes que a gente vai comprando, que a gente vai se alinhando, que a gente vai concordando. E que são justamente que estão criando limitação na nossa realidade. Agora, quantas vezes você tá querendo colher frutos de coisas que você não plantou? E, gente, é o que eu mais tenho visto. Sabe? Quantas vezes pela imaturidade a pessoa diz que quer, mas tá, o que você tá fazendo para poder atualizar isso que você diz que quer? Eu pergunto para você. O que você tá fazendo para poder atualizar os seus sonhos? Você tá esperando cair do céu? Nós vivemos, gente, num universo do livre-arbítrio. O universo inteiro nos apoia. Mas Deus não vai sair para colocar currículo. Cara, se você quer mudar de emprego, tem coisas que você vai precisar fazer. Você vai precisar sentar sua bundinha lá no computador, vai precisar redigir aquele negócio, você vai precisar mandar para as empresas, você vai precisar falar com as pessoas. E eu tenho certeza que o universo ele vai abrir as portas para você. Mas tem a parte que você precisa fazer.
Agora, quanto que você diz que você quer, mas você tá sentada dentro de casa esperando, sabe? Cair do céu esperando acontecer. A gente precisa fazer a nossa parte, sabe? E aí, depois de tudo isso, né? É você se perguntar, o que eu preciso fazer agora para poder atualizar isso? O que tá na minha mão aqui? Como eu posso mudar? Como que eu posso mudar isso? E aí, gente, tem mais ferramenta, hein? Tem mais coisas aqui, ó. Outra pergunta maravilhosa, gente, que foi algo que eu também demorei a usar, é que dinheiro eu tenho parado em casa que eu ainda não reconheci. Quantas vezes, gente, você tem coisas dentro da sua casa que você não tá usando, e aí passa 1 ano, passa 2 anos, você tá esperando o dia daquilo ali usar. E aí, gente, sabe o que eu entendi nessa vida? Se tem 3 meses que você que você não usa aquilo, é porque você não precisa daquilo. Então, muitas vezes, aquilo que você está escolhendo atualizar, você já tem uma parte desse dinheiro aí dentro da tua casa parado e você ainda não reconheceu isso. Então, começa a olhar só que tudo aquilo que está parado dentro da nossa casa, gente, isso é energia estagnada. Então, começa a olhar, e eu tinha muitos pontos de vista, por exemplo, sobre vender as coisas, porque a vida inteira eu só queria dar. Então, por exemplo, quando eu comprava roupas novas, eu pegava todas aquelas roupas antigas para poder dar. E eu não tô dizendo, gente, que tem nada de errado com isso, tá? Só que uma coisa é você fazer isso porque você escolhe, e outra coisa é você fazer isso porque você tem um ponto de vista sobre isso. Tem coisas que você pode dar e talvez tem coisas dentro da sua casa que você possa vender porque você não está usando. E aí, essa parte desse dinheiro, dessas coisas que você vende, isso te ajuda a atualizar outras coisas que você está escolhendo. E aí, de repente, fica mais fácil. Porque se, de repente, o que você está escolhendo atualizar é R$1.000 e você tem R$300 parado dentro da tua casa, faz sentido para você que é muito mais fácil você fazer os 700 do que fazer os 1.000? Porque uma parte você já atualizou? Então começa a perceber que dinheiro você tem parado aí na sua casa que você ainda não reconheceu. E o que mais é possível? O que mais é possível? Meus amores, chegamos aqui ao finalzinho do nosso encontro de hoje. Passamos um pouquinho aqui do horário, mas era uma live que eu já queria há muito tempo trazer aqui para vocês. Eu sou suspeita para falar das barras porque foi realmente assim uma ferramenta que mudou a minha vida desde que eu conheci, né? Eu fiz esse curso a primeira vez em janeiro de 2022 e de lá para cá tanta coisa mudou na minha vida. E tem uma frase da Simone Milases que eu amo, que a gente não sabe se todas as pessoas vão escolher, mas eu gostaria que todas as pessoas soubessem que uma possibilidade diferente existe. E quando a gente faz um curso de barras, isso vai muito além de você aprender a correr as suas barras e de você aprender a correr as barras de outras pessoas. Quem já fez o curso, que tá aqui, sabe do que eu tô falando. Quem já fez o curso, gente, deixa aqui nos comentários. Sabe do que eu tô falando. Mas é sobre a gente começar a escolher uma forma diferente de funcionar nesse planeta. De sair dos traumas e dramas que a maioria da humanidade está vivendo, para começar a se reconhecer como ser infinito que nós realmente somos e começar a criar a nossa vida como a gente realmente gostaria que a nossa vida fosse. E aí eu pergunto para você hoje, como você realmente gostaria que a sua vida fosse? Se você não tivesse nenhum ponto de vista sobre ser impossível, sobre ser difícil atualizar isso, o que mais você poderia atualizar? O que mais você poderia escolher hoje? E é sobre isso, tá? Ó, a Sara colocou aqui, estou atualizando minhas roupas exatamente assim, para colocar para vender no brechó. E é isso, gente. Olha quanta contribuição a Sara pode ser pro planeta com isso, sabe? Para as pessoas, de repente, quantas coisas podem surgir a partir desse negócio? Quantas infinitas possibilidades. E a gente pensar, gente, que todas as vezes que a gente faz um movimento, o movimento ele é a ação. Todas as vezes que a gente movimenta uma energia, isso vai colapsar várias outras coisas no universo. Então, quando a gente se movimenta,
Mesmo que aquele movimento que você faça não traga todo o dinheiro que você precisa, mas aquilo ali foi um start. Só o fato de você ter se movimentado, você pode ter certeza que isso vai reverberar uma energia no universo, para que tudo aquilo que você está escolhendo se atualize muito mais rápido e muito mais fácil para você, né? Se você parar para observar a natureza, gente, tudo na natureza foi feito para expandir, foi feito para crescer, né? Olha as árvores, olha a grama, olha tudo, o bebezinho, desde o dia que nasce, está crescendo, está expandindo. Então, essa é a nossa habilidade natural. Se a gente está estagnado, se a gente está parado, se a nossa vida está parada, é porque nós estamos indo contra o fluxo do universo. E aí tá tudo bem, né? Não, tudo que foi até ontem foi, tudo que foi até 10 segundos atrás já foi. A questão é o que eu posso escolher de diferente agora. O que eu posso escolher de diferente agora? E escolha. E continue escolhendo. E continue escolhendo. E o que mais é possível. E como pode melhorar ainda mais tudo isso. Gente, quem chegou aqui no finalzinho, eu vou deixar essa live salva. Se você acha que esse conteúdo ele fez a diferença na sua vida, me deixe saber nos comentários. Compartilhe esse conteúdo para que esse conteúdo ele chegue para um maior número de pessoas, tá? Dia 10 de janeiro, primeira classe de barras de Axis do ano. E a minha agenda ela vai estar aberta para os atendimentos com as barras até o dia 19 de dezembro, tá, gente? Então, quem quiser agendar a sua sessão de barras, sua sessão de processo corporal do Axis, a agenda está aberta. Minha agenda de mentoria também de negócios para terapeutas. Se você quer o meu apoio, se você quer que eu pegue na sua mão, para a gente poder montar um plano de ação juntas para o seu negócio, vamos fazer isso juntas. Me manda uma mensagem no direct com a palavra mentoria, que eu vou te explicar tudo como funciona, tá? Programa personalizado de acordo com as suas necessidades e o que mais é possível, meus amores. Gratidão por vocês terem ficado até aqui. Amanhã, gente, nos próximos dias eu não vou conseguir fazer o Despertando com a Dani, porque eu tô escolhendo atualizar essa classe mágica. E segunda-feira eu já volto com novidades para vocês, tá? Beijo grande e o que mais é possível agora. O que mais é possível. Até a próxima!